Bolsonaro agora, ainda há pouco, na entrevista para o Oeste, falou sobre isso. Talvez até dando um recado para uma certa ala da base mais aguerrida e bajuladora do bolsonarismo. Ele deu um recado. A turma que vive de massacrar qualquer um que diverge um pouquinho. Acho que a gente tem o vídeo. Consta, Hugo Mota propõe moderar as penas, mas exclui a anistia da pauta, mesmo após o ato na Paulista. Lembrando que o requerimento para a anistia chegou a 191 assinaturas, enquanto o Mota está tentando ganhar tempo, está tentando desviar as atenções. Mota que pediu para os líderes dos grupos parlamentares não assinar o requerimento de urgência. Esse requerimento, então, que necessita de apenas mais 66 assinaturas para atingir as 257 exigidas. O PL lidera o apoio com 86 assinaturas. Relembrando, então, que o PL ainda nem todo mundo assinou. Se não me engano, o PL tem 97, 96 de deputados, se não me engano. O PP tem 26, União Brasil 23, Republicanos, que é o partido do Mota, já tem 15 deputados que assinaram. Enquanto isso, o presidente da Câmara está desconversando sobre a anistia, lembrando que a Câmara votará 4 projetos do Judiciário nessa semana, enquanto a anistia vai ficar de fora, mesmo após a manifestação massiva na Paulista. Rodrigo Constantino, Mota foi votado pela direita porque ele prometeu que iria dar atenção e eventualmente pautar a questão da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Na sua opinião, está traindo a confiança que o PL, que a direita, colocou quando elegeu o presidente da Câmara? E qual deveria ser a reação dos partidos pró-anistia se Hugo Mota fazer obstrucionismo a esta pauta? Bom, vamos começar pela segunda parte, então. Obstrução de pauta é uma possibilidade já aventada. E o Sócrates Cavalcante já disse que vai fazer manifestação lá na cidade do Hugo Mota, se ele realmente mantiver essa postura. Eu entendo que o Hugo Mota é muito jovem, né, para presidir a Câmara, então, obviamente, é um acordo maior, mais amplo. Ele não tem, assim, luz própria política para estar ali. É tipo um Rodrigo Maia, a gente sabe que foi colocado nesse lugar, né? Mas ele está tentando acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ele teve o apoio também da esquerda, do governo, e ele precisa tentar sambar nessa corda bamba. Se fosse apenas isso, que já é uma situação delicada, eu não tenho dúvida que com a pressão que a Avenida Paulista mostrou ontem, com a coesão da direita, e é disso que eu quero falar no meu primeiro comentário, o simbolismo dessa união forte, com 8 governadores, inúmeros senadores, dezenas de parlamentares, de deputados, vereadores, lideranças da sociedade civil. Era muita gente unida. Carlos Bolsonaro colocando a mão no ombro da Michelle Bolsonaro e dando um beijo nela. Né? Todo mundo sabe das desavenças entre os dois, que a própria Michelle já revelou recentemente numa entrevista para Alexandre Garcia. Isso tudo tem um símbolo muito forte de união. O Hugo Mota sentiu essa pressão. Ele é um político jovem. Ele precisa decidir se ele vai ficar do lado do povo ou do lado de uma minúscula minoria do sistema que vem tentando, de alguma forma, perseguir a direita para destruir a nossa democracia, e esse é o verdadeiro golpe. Qual é o problema? O problema é que ele não tem liberdade de escolha aqui. Então a gente tem até uma certa comiseração pela situação dele, digamos assim. Todo mundo viu que ele está sendo chantageado em praça pública, ao meio-dia. Ele está sendo ameaçado. Resgataram um caso dele, mandaram Polícia Federal na cidade que o pai dele é gestor. Quer dizer, o negócio não é mais feito nos bastidores, é feito às claras. O sistema está dando um recado. Se vai pautar isso, vai desagradar a turma que tem a caneta na mão hoje. E isso, seguindo a linha de raciocínio do Tomé, que fez um bom resumo aí também dos últimos anos do Brasil, isso não é condizente com uma democracia. Que democracia é essa que foi salva por quem só pode andar de avião da FAB e não está entre o povo, como o próprio Jair Bolsonaro apontou em relação ao ministro Alexandre? O Bolsonaro mostrou ser uma grande liderança popular e política. De novo, olha o calibre dos políticos, dos governadores, dos estados que ele reuniu ali, os parlamentares, os mais votados. Olha, ali tem milhões e milhões de brasileiros representados por esses que foram eleitos. Então, não dá para manter uma narrativa de que o Alexandre de Moraes representa o povo e a democracia, junto com a Globo, que só tem audiência decadente, e que aquela multidão que a gente viu não era uma multidão, segundo a turma da arte da USP, que não é a turma nem de estatística da USP, e o Datafolha, que ninguém sério leva a sério. Aí a Globo, Jovem Pan, eles compram a narrativa, né? Tinha 45 mil pessoas. Quem acredita?
O Boulos finge que acredita. O Reinaldo Azevedo diz que tinha menos gente na Paulista do que em Copacabana, porque essa gente vive da mentira hoje em dia. Você pode acreditar no Reinaldo Azevedo ou nos seus olhos. Tinha no mínimo ali, vamos jogar por baixo, 300, 400 mil pessoas. E mais importante do que isso, eu escrevi sobre isso para a Gazeta hoje, eu vou me alongar um pouquinho só na primeira fala, porque é importante. Na Gazeta do Povo, hoje, eu mencionei isso. Em ciências sociais, nós não temos laboratório que nem em ciências naturais. A gente não consegue controlar o ambiente e fazer o experimento duplo cego, controlando as variáveis que importam. Agora, o mais perto que a gente chega disso é quando o mesmo povo, numa mesma geografia, numa mesma cultura, é dividido ao meio. E aí você joga socialismo e capitalismo. As Alemanhas, as Coreias. Aí a gente consegue ver o experimento. A gente teve algo muito próximo no Brasil agora. O Boulos convocou uma manifestação da esquerda contra a anistia agora, no mesmo lugar. Quantas pessoas tinham? Então como é que a Globo vai dizer que não é uma pauta do povo brasileiro? Se o Bolsonaro, a favor da anistia, colocou centenas de milhares e o Boulos colocou 48 pessoas. Estou exagerando um pouquinho. Tinha umas 53. Então é óbvio que é uma pauta prioritária. Agora, mais importante, friso, é a união. É a união. E o Bolsonaro agora, ainda há pouco, na entrevista para o Oeste, falou sobre isso. Talvez até dando um recado para uma certa ala da base mais aguerrida e bajuladora do bolsonarismo. Ele deu um recado. A turma que vive de massacrar qualquer um que diverge um pouquinho. Acho que a gente tem o vídeo. O que o senhor tem a dizer para pacificar essas brigas dentro da própria direita? Ela já foi mais virulenta. Eu mesmo conversei com alguns desse time do lado. Está do nosso lado, mas está se julgando o censor do mundo. Onde alguém de direita fala alguma coisa, ele é contra, ele já ataca todo mundo. Porque comportamento semelhante a esse, né, lá atrás, fez com que ajudou, né, com que o Lula chegasse aí ao poder. E a mesma coisa para 26. Tem vários candidatos, apareceu o Caiado, já se lançou candidato. Tá? Alguns outros ciscam, mas não se definiram ainda, eu acho que é um pouco cedo para se definir. E eu disse lá para os governadores lá no Palácio do Bandeirantes, olha, da minha parte, nada, não vou bater nem criticar nenhum de vocês vindo candidato. Pode ter certeza, da minha parte também, no segundo turno estaremos juntos. Que se houver vários candidatos da direita, está na cara que a gente vai alguém da direita com a esquerda. E no segundo turno a gente resolve essa parada. Se não der para resolver entre nós antes, a gente vai resolver depois. A gente não pode continuar com a esquerda destruindo o nosso Brasil. Então, unidade da direita provavelmente é uma das heranças positivas, os legados desta manifestação do domingo. O Alexandre de Moraes vai negar o pedido da OAB pelo acesso integral às provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro deverá argumentar que as defesas já tiveram acesso a todas as provas necessárias. O ministro Alexandre de Moraes, então, pretende submeter ao presidente da OAB, Beto Simonetti, a ata do julgamento da primeira turma que rejeitou alegações semelhantes das outras defesas. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ofício citando prejuízos irreparáveis às defesas dos envolvidos por não terem acesso à integralidade dos autos. A tensão aumentou após o incidente envolvendo o desembargador aposentado Sebastião Coelho, defensor de Felipe Martins, que chegou a ser preso ao tentar entrar no plenário. Fabi, você acha que esse processo vai chegar à conclusão sem que os acusados, que os réus, tenham acesso integral às provas? E, na sua opinião, um processo como esse, em quantos minutos é declarado nulo, por exemplo, pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos? Bom, essa corte aí também está dormindo, né? Vamos combinar. Porque o que mais precisa ser violado para ela tomar um tempo e falar, olha o Brasil, né? Eles vieram aqui, viram, todo mundo, né, fez aquela força para ir lá conversar pacificamente, foi exposto, tem relatório, tem processo, a corte inteira está devendo para o Brasil, tá? Então vamos combinar que também, daqui a pouco, justiça lenta não é justiça. Então que isso fique claro. Agora, o segundo ponto, a questão da OAB. A OAB, assim, chega a ser ridículo, porque o Supremo já julgou, né? Se o Supremo julgou exatamente essa matéria que negou os advogados, dizendo que isso não é verdade, por que vai ser diferente para a OAB? É óbvio que eles vão justamente argumentar isso, não vai mudar nada. Então, o que a OAB está fazendo é coisa de sindicato, sindicatão. Até chamei hoje nas minhas redes sociais a OAB de sindicatão, porque é para enganar bobão, só que os bobões aqui, no caso,
é todo mundo que paga, né? Porque a OAB não é uma entidade paga pelos advogados e que já não defende as prerrogativas dos advogados há pelo menos 6 anos. Isso já dá para dizer, né? Em relação a esses inquéritos aí, pelo amor de Deus. Então, assim, Beto Simonetti, eu nem me sensibilizo, eu nem me gasto o meu português, porque está bem cansativo, né? Eu acho que tem que mostrar serviço. Tudo que a gente conversa aqui no Brasil, que é pauta brasileira, que seja da economia à justiça, até morador de rua, qualquer coisa, quem vai se candidatar a partido político, tudo está nesse círculo vicioso, né, dessa hiperatividade do Supremo Tribunal Federal. Quem tem poder para parar é o Congresso Nacional. Desculpa, mas o povo ontem deu já mais uma vez, né, foi nas ruas e se manifestou. Agora, o próximo passo, de quem é esse próximo passo? É do Congresso Nacional, que tem que tomar as rédeas da coisa e cumprir, fazer valer a Constituição Federal e também fazer valer coisas simples, como, por exemplo, advogado ter acesso integral aos autos, né? Coisa simples. Ou senão, isso aqui não é nem assim uma democracia, mas nem de muito longe. Pode vir gente da China, né? O pessoal do Supremo chinês, que eu nem sabia que existia, porque, sinceramente, a China a gente sabe como que é, né? Mas já que existe, já que estão aqui, meus queridos, né? Realmente eu tenho certeza que é o nosso Supremo que está ensinando como é que se faz uma juristocracia com cara e ar de democracia. O STF ampliou o foro privilegiado e colocou em risco as candidaturas da direita para 2026, com o Kassab, o Ciro Nogueira e também o Caiado, que estão enfrentando processos que poderiam inviabilizar os seus projetos eleitorais. Diversos pré-candidatos da direita estão enfrentando esses entraves judiciais que poderiam comprometer as suas aspirações eleitorais. O Ministério Público Eleitoral denunciou Ciro Nogueira por suposta obstrução de investigações, embora o STF tenha rejeitado a denúncia inicialmente. O Tribunal Regional Eleitoral condenou Ronaldo Caiado por abuso de poder político em disputa pela Prefeitura de Goiânia, e o Kassab, por sua vez, tenta arquivar o inquérito no STF, argumentando que o caso já foi encerrado com trânsito em julgado em novembro de 2023. Estamos em abril de 2025. Tomé, na sua opinião, o STF já está se preparando para desarmar as candidaturas mais competitivas da direita e para onde isso pode chegar até 2026? 2 minutinhos para você e 2 minutinhos para o Dr. Marcília, que temos muitas outras pautas para comentar. Carlos, são decisões delicadas que estão sendo tomadas, são decisões que a gente viu acontecer em países ditatoriais, a qual eles querem tirar, né, da cena política os seus principais opositores. Vamos falar um pouquinho do Kassab. O Kassab teve com o presidente Jair Bolsonaro algumas semanas atrás, eles tiveram uma longa conversa e se acordaram a qual o PSD do Kassab vai estar apoiando a anistia. E logo em seguida, ele já começa a ter processos que vêm do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa me parece esquisita em tudo isso. A mesma coisa aconteceu com o Ciro Nogueira, a mesma coisa aconteceu com o Caiado, o próprio presidente Bolsonaro, com tudo que ele está passando. Eles estão tentando afastar todas as pessoas que me parecem que têm uma boa condição de estarem se posicionando com cargos importantes na política. Nós temos que nos levantar como nação, porque essas barbaridades que acontecem com as decisões do Supremo, eu quero deixar claro aqui, ninguém aqui é contra o Supremo Tribunal Federal como instituição, ninguém aqui está atacando de maneira direta um ministro, mas nós temos o direito, sim, de estarmos discordando das decisões que estão sendo tomadas. São decisões que vão totalmente em desencontro com o que a gente acredita para o Brasil. Ou seja, aonde está a justiça do Brasil hoje? São essas pessoas que estão dando o rumo da nação, falando em democracia ou não democracia, soltando e prendendo, tentando calar opositores. O próprio Hugo Mota, agora, o Hugo Mota também estava acordado junto com o Alcolumbre, numa conversa que houve com o presidente Bolsonaro e com o Valdemar Costa Neto, a qual o PL deu certa o apoio à eleição dos dois, contanto que eles estivessem apoiando a anistia. E agora a gente já começa a ver uma força política, aquela Guerra Fria acontecendo, é mais ou menos o que está acontecendo entre Estados Unidos, que nem colocou o Consta, e a China. É uma Guerra Fria que está acontecendo, que vai ditar o futuro do nosso país. E aí eu entro mais uma vez, nós precisamos voltar para as ruas. Foi a força do povo brasileiro que fez o impeachment da Dilma, foi a força do povo brasileiro que conseguiu dar apoio à Lava Jato, foi a força do povo brasileiro que elegeu o presidente Bolsonaro e vai ser a força do povo brasileiro, que são mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita, que sabem o que está acontecendo com esse país, que vai fazer com que esse país possa retornar para a mão das pessoas de bem. Perfeito. Doutor Marcília, sua opinião também sobre esse hiperativismo do judiciário há poucos meses das eleições de 2026?
Eu gostei disso, hiperativismo, né? É um STF hiperativo. Talvez a gente possa levar ele num médico, né? Para dar acho que eu não posso falar aqui nome de medicamento, mas a gente sabe, tem uns medicamentos bons para quem é hiperativo. Quem sabe não baixa a guarda um pouco, adormeça, fique mais tranquilo, mais calminho. Tomara que a gente encontre esse remédio para a hiperatividade, né? O TDAH do nosso STF. Aliás, eu queria pegar rapidamente o gancho, vocês estavam falando da China, vale dizer que nós tivemos esses dias até a notícia de que o Fachin, o vice-presidente do STF, está recebendo os chineses, né, o STF chinês. Então está havendo uma troca, olha só que maravilha, uma troca de experiências entre o STF da China e o STF brasileiro. Imagina só quem que está aprendendo com quem que está ensinando quem. A gente pode pensar em fazer talvez até um colóquio, né? STF da China, o nosso, o do Irã, chamar o da Venezuela, o de Cuba, e saia dali talvez algumas diretrizes sobre como tratar liberdade de expressão e censura. O STF, você mencionou o nome de Caiado, a gente tem a Zambelli, tem diversos nomes que já foram retirados ou estão tentando retirar do tabuleiro político. E o STF já entrou nessas eleições. Esse é o grande problema. As campanhas eleitorais, elas precisam aguardar um tempo para começarem, mas o STF já entra antes, né? A nossa justiça eleitoral entra antes nesse jogo e começa a tirar um, começa a tirar outro. Curiosamente, sempre alguém de direita, sempre candidatos possíveis que tenham duas características, que sejam de direita e que sejam capazes de ter voto. Só fica quem não é de direita ou quem é de uma direita esteticamente aceitável para a esquerda ou para os tribunais, e eles ficam ali naquele lugar que ninguém vota neles. Então ele deixa lá brincando com uma espécie de café com leite. Não dá para a gente tolerar, óbvio, uma justiça que se comporte dessa forma, porque isso não é justiça. O governo está aproveitando, né, esse momento para buscar aliados para 2026, está cortejando Arthur Lira para o Ministério e Pacheco para disputar o governo de Minas Gerais. O PT voltou a defender Arthur Lira como ministro da Agricultura para atrair a bancada do BOI e isolar o PL na Câmara. Simultaneamente, Lula está participando de evento em Montes Claros, onde apoiadores gritaram Pacheco governador para o senador do PSD, que já foi presidente do Senado, ultra favorável às pautas do governo. O senador elogiou o governo Lula e destacou a estabilidade democrática do Brasil durante o anúncio de investimentos de 6,4 bilhões de reais na fábrica da Novo Nordisk, que é a produtora do famoso Ozempic. Enquanto o Pacheco resiste à entrada no governo para manter o capital político em Minas, as viagens de Lira com Lula ao Japão alimentam rumores sobre o ministério. Rodrigo Constantino, na sua opinião, teremos Lira e Pacheco logo mais no governo Lula, ou participar do executivo petista é radioativo para quem quer que queira participar das eleições em 2026 e quer ter uma mínima chance de não ficar bem feio na foto? É canoa furada total, mas a pergunta que fica é se ambos, principalmente o senador Rodrigo Pacheco, se eles têm chance de ganhar algum cargo eletivo, né? Eu acho que o Rodrigo Pacheco não ganha nem para síndico do próprio prédio. Então talvez um carguinho no governo, já que o STF ele queria, mas acho que isso ele não leva, talvez seja o que dê de prêmio de consolação ou recompensa, né, para o trabalho sujo que ele fez, obstruindo inúmeros pedidos ali de impeachment embasados a ministros do Supremo, em especial o do Alexandre de Moraes. Então é isso, né? Negocia-se um acordo, uma proteção, e depois acerta os detalhes de como vai ser o pagamento. Pelo menos é o que fica parecendo.